Bom, com a intenção de produzir um material que seja auxiliar para os acadêmicos e também complementar ao que é visto em sala de aula, eu vou iniciar aqui a gravação de alguns vídeos, né? Que além de agora ser um assunto bem introdutório, que é a questão de vínculos, também é um vídeo meio piloto aqui para mim ver como é que funciona, como é que vai ficar a questão gráfica aqui, a questão do áudio também, né? Então vamos lá, eu vou começar falando sobre vínculos, né? Antes de falar sobre vínculos, eu preciso falar um pouco sobre movimento, né? Porque vínculos nas nossas situações de engenharia são restrições ao deslocamento, né? Entende-se por deslocamento tanto translações, né, como giros também, né? Que eu vou tratar tudo como deslocamento. Então, baseado em um sistema cartesiano, né? X, Y e Z, né? Se eu imaginar um ponto que está no plano, né? Primeiro eu vou falar de situações planas, né? Imaginando um ponto como sendo um quadradinho, né? Isso com o intuito de facilitar a visualização, né? Baseado nesse sistema cartesiano que está mostrado aqui, esse meu ponto, então, representado por um quadradinho, ele pode se deslocar na horizontal. Então, ele pode se deslocar segundo o eixo X. Ele também pode se deslocar segundo o eixo Y, né? E ainda um terceiro movimento, um terceiro deslocamento que pode acontecer é esse ponto, representado por um quadrado, girar, né? Então ele tem um deslocamento segundo a direção do eixo X, um deslocamento segundo a direção do eixo Y, e ele tem uma rotação, e se eu olhar com calma essa rotação aqui, né, se eu olhar com calma, essa rotação está acontecendo em torno do eixo Z, né? Então eu tenho três deslocamentos, digamos, dois deslocamentos de translações e um deslocamento de giro aqui, né? Então, para essa situação do plano, eu tenho três movimentos possíveis, ou três deslocamentos possíveis. Isso então para uma situação plana. Se eu imaginar agora uma situação tridimensional, né, um ponto que está no espaço, agora eu vou representar ele aqui por um cubinho, tá? Então isso aqui é um ponto, ok? Esse ponto ele pode ainda se deslocar na horizontal, a exemplo do meu quadradinho que estava no plano. Esse ponto ele pode se deslocar na direção Y, também como no caso do plano. Ele pode se deslocar na direção Z, e agora estou falando de um deslocamento na direção Z. Então, três deslocamentos, na direção X, na direção Y, na direção Z. Além disso, ele também pode girar ao entorno do eixo Z, a exemplo da situação que aconteceu no plano, giro em torno do eixo Z. Agora, esse quadradinho ele também pode girar em torno do eixo Y e também pode girar em torno do eixo, em torno do eixo X e também em torno do eixo Y. Então, agora eu tenho três deslocamentos, esse ponto aqui ele pode ir para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, e vir no sentido de Z para frente ou para trás. E ele pode girar em torno de Z, girar em torno de X, girar em torno de Y. Então ele tem 6 deslocamentos possíveis, né? Então aqui, só trazendo essas duas situações para diferenciar uma situação em que eu estou falando do plano, que aí é essa daqui, né? Uma situação que eu estou falando do plano e uma situação que eu estou falando do espaço. Duas situações distintas, né? Bom, feito isso, eu consigo agora introduzir os conceitos, né, de vínculos, tá certo? Então, vou falar um pouco sobre os vínculos agora. Então, eu vou falar sobre os vínculos analisando a situação do plano, ok? Do plano. Do plano. Ou 2D, alguma coisa nesse sentido, né? Então, no plano, eu posso ter três tipos de apoio, né? Na verdade, são mais do que três tipos, mas por enquanto eu explicar esses três tipos de vínculos aqui é suficiente para resolver uma gama de exercícios aqui. Os outros tipos de apoio, eles são uma combinação desses três tipos de apoio aqui, né? Lá no futuro também, depois eu vou fazer vídeos falando sobre apoios elásticos, mas não é o caso agora. Então, inserindo então as três
iniciais, três principais, digamos, tipos de vinculação. Primeiro, apoio de primeiro gênero. Opa. Gênero. Apoio de primeiro gênero, também chamado de apoio móvel, apoio de primeiro grau. Acho que são essas as três nomenclaturas que eu já vi. Bom, ele é representado por... A representação gráfica dele é mais ou menos assim, né? Tem um triângulo com bolinhas aqui. Essa é a representação gráfica dele. Algumas referências também trazem a representação gráfica mais ou menos assim. Ok? Então, se eu admitir esse pontinho A aqui, esse pontinho como sendo um ponto A, o apoio de primeiro gênero, pelo nome primeiro gênero, possui uma reação vertical. Aqui eu vou chamar de VA. V de vertical e A porque trata-se do ponto A. Lembrando que nós estamos falando de uma situação em que eu tenho três deslocamentos possíveis. Eu tenho deslocamento segunda direção X, segunda direção Y e giro segunda direção Z. Né? Um giro aqui, deslocamento aqui e deslocamento aqui. Os três deslocamentos possíveis. Né? Aqui posso chamar de delta X e delta Y, alguma coisa assim. Bom, apoio do primeiro gênero. Apoio do primeiro gênero, ele tem uma reação, logo ele bloqueia o deslocamento vertical do ponto A. Eu tenho uma reação vertical, logo ele impede o deslocamento vertical do ponto A. Então, no plano eu possuo três deslocamentos possíveis, mas esse apoio do primeiro gênero impede um dos deslocamentos. Logo, esse apoio possui 2 graus de liberdade, ou seja, ele deixa o ponto A se deslocar na horizontal. Vou colocar aqui os deslocamentos possíveis horizontal aqui, que eu posso chamar de delta x, e também o giro aqui, que eu posso chamar de θz, porque é um giro em torno do eixo z, e aqui delta porque é um deslocamento na direção de x. Então, 2 graus de liberdade são esses assinalados em verde. Bom, isso é o apoio de primeiro gênero. E eu tenho também um apoio chamado de apoio de segundo gênero. Segundo gênero, ou ainda apoio fixo, ou ainda de segundo grau. Ok, apoio de segundo gênero ele é representado por uma representação gráfica mais ou menos assim. Né? Mesma coisa, se eu chamar isso aqui de ponto A, esse apoio aqui ele possui, além da reação vertical que já existia no apoio do primeiro gênero, também possui uma reação horizontal, que agora eu vou chamar de HA. H de horizontal e A porque é o ponto A. Esse apoio aqui, ele possui duas reações, portanto ele impede o deslocamento vertical do ponto A, impede o deslocamento horizontal do ponto A. Mas ele ainda permite esse giro aqui em torno do eixo Z, então ele ainda tem um θz. Então quer dizer, se eu tenho 3 deslocamentos possíveis no plano, e esse apoio impede 2, me sobra 1 grau de liberdade para esse tipo de apoio. Ok? Por último, eu tenho um terceiro apoio, que é o chamado engaste, ou ainda, né, seguindo a mesma ordem aqui, ele chama apoio de terceiro gênero, ou ainda engaste. É isso. Ou terceiro grau também. Terceiro grau. Bom, então a representação gráfica desse apoio é algo parecido com isso daqui. Então, mesma coisa, se eu chamar esse ponto aqui de ponto A, esse apoio dito engaste, ele tem uma reação vertical VA, uma reação horizontal HA, e agora ele também tem uma reação MA, uma reação de momento, não deixa girar. Ou seja, ele impede os 3 deslocamentos. Deslocamento vertical é impedido pela reação VA, deslocamento horizontal é impedido pelo HA, e o giro do ponto A é impedido pelo MA. Então, quer dizer, se eu tenho 3 deslocamentos possíveis e esse meu apoio impede os 3, me sobra 0. Então, eu tenho 0 graus de liberdade para esse apoio. Bom, então de vínculos,
A princípio, vou apresentar esses três, né? Eu tenho outros tipos de vínculos que é nada mais do que uma junção desses vínculos aqui. Eu posso ter um apoio que restringe um dos deslocamentos horizontal ou vertical e também o momento, por exemplo, né? Mas então é uma associação e tal. Não vem ao caso agora, né? No momento oportuno eu volto a comentar sobre isso, né? Só então, citando alguns, tentando exemplificar alguma coisa com relação aos apoios, né? É, eu poderia, por exemplo, imaginar aqui, sei lá, uma viga apoiada. Eu poderia imaginar, fazer melhor, algo do tipo, alguma coisa assim, né? Eu imaginar uma viga, uma situação, uma estrutura pré-moldada aqui, né? Só para tentar exemplificar de uma forma mais simples possível essa questão das vinculações, né? Então aqui eu tenho uma situação de uma viga apoiada em dois pilares, né? Imaginando que essa viga inicialmente ela é apenas apoiada em cima do pilar, né? Nada mais, apoiada em cima do pilar. Como vai ser visto a partir de agora, essa viga que ela possui uma altura, né? Ela possui uma determinada seção transversal, aqui, uma altura. A depender das dimensões dos elementos estruturais, isso aqui, essa viga, ela pode ser representada como um risco, assim. Está aqui ela. Por que isso é válido? Isso é válido para as estruturas formadas por barras. Rapidamente, o que é uma estrutura formada? O que é uma barra, primeiro? Uma barra é um elemento em que uma das suas dimensões é muito maior do que as outras duas. Então, se isso aqui é A, B, isso aqui é L, o meu L é muito maior do que A e o meu L também é muito maior do que B, né? Isso é uma estrutura formada por barras, onde a ordem de grandeza de uma das dimensões é muito maior do que as outras duas, né? Então, quando eu tenho estruturas formadas por barras, eu posso fazer essa simplificação aqui. Esse elemento aqui é um risco. Bom, e aí falta eu informar, digamos, o meu problema, o que está acontecendo nessa extremidade, o que está acontecendo nessa extremidade. Eu posso observar aqui que na extremidade da viga eu tenho um apoio, que é o pilar, e na outra extremidade da viga eu tenho um outro apoio, que é os consólidos dos pilares, né? Então, como que eu, como é que eu sei qual de tipo de apoio que é isso aqui, né? Para facilitar essa visualização, eu vou apagar isso aqui e vamos focar apenas na observação dessa situação aqui. Imaginando simplificadamente, só para exemplificar, esse console deixa essa viga descer? Não, ele não deixa essa viga descer. Então, e ainda, esse console, se eu pegar uma força aplicada aqui, sei lá, essa viga se desloca na horizontal? Desloca, né? O console ele não impede esse deslocamento. Então, eu poderia imaginar que essa viga possui essa vinculação aqui, né? Agora, por exemplo, se eu pego e adiciono aqui, né, algum artifício aqui que impeça essa força de puxar essa viga, digamos assim, bom, aí é possível da gente verificar que esse apoio ele passa a não ser mais do primeiro gênero, mas agora o deslocamento horizontal também está impedido, além do vertical. Então essa viga ela passa a ser, deixa eu trocar a cor aqui. Essa viga ela passa a ser também, esse apoio, aliás, ele passa a ser também um apoio de segundo gênero. Por quê? Porque ele impediu essa viga de se deslocar na horizontal. Não vou entrar no mérito da questão da discussão aqui se impede a rotação ou não, porque, enfim, não cabe nesse momento, mas basicamente isso, né? Se eu fosse imaginar uma situação do apoio de terceiro gênero, né? Vai lá, um poste de luz, uma placa de publicidade e propaganda, pode ser, poste de luz, qualquer coisa. Vertical, tá aqui. Olha lá, tem uma placa de publicidade, vai bater o vento aqui, né? Então, se eu não tenho que tipo de apoio eu preciso ter aqui para que esse poste simplesmente não ande na horizontal, simplesmente não venha para cá? Eu preciso ter um apoio de primeiro gênero. Mas eu preciso de, algum tipo de apoio que não deixe esse poste descer, né? E nem subir também, claro. Então, eu preciso de um apoio de primeiro gênero para não deixar esse poste descer, segundo gênero para não deixar esse poste ir para a horizontal. Só que não basta isso, porque esse poste pode simplesmente cair. Aqui, caiu, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso de um apoio que não deixe o poste se deslocar na horizontal, não deixe ele se deslocar na vertical, mas não deixe ele simplesmente cair,
né? Então aqui eu preciso necessariamente do apoio de terceiro gênero, né? Bom, com relação a apoios, me parece que isso é suficiente, né? A questão dos três tipos de apoio, reações, deslocamentos impedidos. Bom, acho que é suficiente por enquanto. Então, fico por aqui.